Semana passada a gente começou um tema muito importante, um tema polêmico, e nós passamos quase uma hora falando desse tema, mas ainda faltou uma parte que faltou ser apresentada. Então hoje nós vamos revisar o que nós vimos e vamos continuar da onde a gente parou, certo? Aí, Ricardo, você volta lá no começo, viu? Volta aí um pouquinho, volta lá. Então antes de voltar no primeiro slide. Pode ir voltando até? Então primeiro. Então, gente, o que a gente estudou na semana passada, para aqueles que faltaram, a gente começou a estudar o que a Bíblia fala sobre o uso das joias. Esse é um tema que para algumas pessoas pode parecer um tanto assim desnecessário, um tema assim trivial, mas em 11 anos dessa igreja a gente nunca falou desse tema. A gente sempre fala assim de uma maneira por cima dos estudos bíblicos, mas eu quis trazer de uma maneira mais profunda, de uma maneira mais detalhada, o que a Bíblia diz sobre isso. Então, esse é um requisito que toda vida que a gente vai preencher a ficha do batismo, a gente sempre fala desse ponto, a gente sempre toca nesse ponto ali quando a pessoa está entrando na igreja, e falta sempre um aprofundamento, falta sempre um detalhamento sobre isso. Então, nós vimos no domingo passado e agora nós vamos relembrar qual é a posição da Bíblia sobre as joias. O que é que elas têm a dizer, o que é que elas significam no vestuário de uma pessoa, e se Deus aprova ou não o uso delas. Vamos só um pouquinho. Então, gente, passar. Nós vimos. Vamos fazer uma oração antes de a gente começar? Senhor Deus, e novamente, Senhor, nós vamos abrir a tua palavra, entender o que o Senhor quer nos dizer sobre esse tema. Que o teu Espírito nos ajude a compreender, nos ajude a colocar em prática e nos faça, Senhor, nos revestir do teu Espírito, nos revestir da tua graça todos os dias. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Então pode passar. Nós vimos que, vamos passar, que as joias, elas eram usadas na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. E no Antigo e no Novo Testamento, as joias tinham algumas aplicações. Pode passar. Nós vimos que no Antigo Testamento as joias tinham o significado de adorno, as pessoas usavam para se adornar, para se embelezar. Também eram usadas como moeda de troca, às vezes para remunerar por algum serviço, para pagar por alguma prestação de serviço. As joias eram usadas como moedas. Também nós vimos que as joias eram sintoma eram uma evidência de riqueza, certo? As pessoas que tinham muitas joias eram a prova de que elas eram muito ricas. E nós vimos também que as joias eram também um indicativo de estado social. Quando você ascendia na vida, quando você subia na vida, as joias mostravam que você agora passou de pobre e agora você é uma pessoa rica. E as joias também eram um indicativo de poder, de autoridade. Por exemplo, os reis na Bíblia, eles usavam muitas joias. Tinha a coroa de ouro, tinha aquele cetro de ouro, tinha um anel de ouro, que era o anel com o qual eles selavam os documentos. Então, os reis usavam as joias para mostrar o poder e a autoridade que eles tinham, certo? E também as joias tinham uma função religiosa, que nós vamos relembrar agora, daqui a pouco. E também tinha uma função mágica, que nós também vamos ver aqui daqui a pouco. E por fim, também as joias eram usadas como oferta. Quando foi preciso construir o santuário, o povo de Israel doou as joias que eles tinham para poder então o santuário ser construído. Pode passar, Ricardo. Então nós vimos que no Éden tinha muitas pedras preciosas, mas Deus não mandou Adão e Eva se revestirem ou se ataviarem com as joias que tinham lá perto do jardim do Éden. Eles andavam nus, eles eram inocentes, mas eles não usavam roupas muito carregadas com ouro, né? Pode passar. Nós vimos que depois da morte de Raquel, para que Deus acompanhasse a família de Jacó na sua viagem, Deus mandou que Jacó enterrasse as joias e os cítricos de ouro e de prata que eles carregavam, certo? Vou passar. Também nós vimos que depois do bezerro de ouro, depois que o povo de Israel eles desobedeceram a Deus fazendo aquele carnaval e construindo o bezerro de ouro, Deus também mandou que o povo destruísse o bezerro. Melhor, Moisés ele quebrou as tábuas e depois ele destruiu o bezerro e também mandou que o povo se desfizesse das joias dali para frente. Eles não deveriam mais usar as joias nele mesmo, tá? Em si mesmos, só depois no santuário, certo?
Também nós vimos que a única vez na Bíblia que Deus prescreveu para alguém usar joias foi o sumo sacerdote. Mas as joias que ele usava tinham uma função religiosa. Pode passar. Nós vimos que as joias que o sumo sacerdote usava tinham vários significados. Tinha essa lâmina de ouro na testa, que tinha o nome de santidade. Isso. Essa lâmina de ouro que tinha esse nome de santidade ao Senhor era para mostrar que ele era uma pessoa consagrada a Deus para trabalhar no santuário. Também nós vimos que tinha aquelas 12 pedras preciosas aqui naquele peitoral. E essas 12 pedras representavam as 12 tribos de Israel. E tinha aquelas duas, que era o Urim e Tumim, que era a forma como Deus respondia às orações, por sim ou não. Certo? Tinha essas duas pedras de ônix, aqui em cima, e tinha essas mamães e campainhas de ouro, que era para as pessoas lá de fora saberem que o sumo sacerdote estava vivo e trabalhando lá dentro. Se o sumo sacerdote morresse lá, era quando as campainhas paravam de tocar. Enquanto ele estivesse movimentando, as campainhas tocavam. E nem quando os corpos não caem na vaca para saber quando a vaca está chegando. Então, mais ou menos o mesmo sentido. E detalhe, tudo isso aqui, essas joias aqui, eram usadas na roupa do sumo sacerdote. Ele não poderia colocar sobre o corpo dele. E outra, ele não poderia usar essas joias aqui, essa roupa aqui, fora do seu horário de serviço. Era somente no momento que ele estivesse trabalhando lá na tenda. No dia a dia dele, assim, andando pela rua, ele não poderia usar isso aqui, certo? Então, a única vez que Deus prescreveu o uso de joias na Bíblia foi para o sumo sacerdote, e as joias tinham uma funcionalidade, não era só para embelezar, elas tinham um sentido, elas tinham um significado. Vamos passar. Vimos aí que os reis de Israel usavam as coroas para se destacarem, certo? Inclusive, Salomão foi o rei que mais se ataviou com joias, com adereços. Ele era o rei dos reis mais ricos que já existiram. E qual foi a reflexão de Salomão no final da sua vida? Quem é que já leu o livro de Eclesiastes? Ele diz: tudo é vazio, tudo é vaidade. Eu me enchi de coisas, eu me enchi de bens materiais, mas nada disso me preencheu, eu me sinto vazio. Então, se Salomão disse isso, já serve de reflexão para nós. Vamos passar. E nós vimos lá em Isaías 3, vamos relembrar esse texto aqui. O povo de Israel tinha abandonado a Deus, tinha se tornado idólatra, tinha começado a adorar os ídolos, e nessa adoração aos ídolos, eles começaram a usar várias joias. Lembrando que, desde aquele episódio do bezerro de ouro para frente, o povo de Israel aprendeu a lição, eles nunca mais usaram joias, pelo menos em sua maioria. Mas toda vez que eles se afastavam de Deus, aí eles voltavam a se ataviar. Era um sinal de que eles tinham se afastado. Toda vez que eles deixavam a adoração a Deus, eles voltavam a colocar adereços deles mesmos. E aí, a profecia de Isaías é direcionada a algumas, aqui eles chamam filhos de Sião, mas é falando de todo o povo de Israel. Olha aí, do 18 ao 23. Naquele dia, o Senhor tirará os enfeites que elas têm nos tornozelos, as toucas, os ornamentos em forma de meia-lua, que isso aqui era em adoração ao Deus da lua, que era o Deus Sem, ou seja, era um ídolo, os pendentes, os braceletes, os véus esvoaçantes, os turbantes, as correntinhas para os tornozelos, os cintos, as caixinhas de perfume, que essas caixinhas de perfume eu expliquei para vocês, que eram caixinhas de ouro, mas elas eram usadas para afastar os maus espíritos. As pessoas tinham essa superstição de que essas caixinhas, elas afastavam o mau olhado dos outros e afastavam também qualquer tipo de maldição, certo? Então, quando o povo de Israel deixava de acreditar em Deus, começava a adorar os ídolos, aí eles acreditavam em qualquer superstição que eles viam pela frente. E por isso que eles andavam com essas caixinhas para se proteger. Aí os amuletos, os anéis e as joias pendentes do nariz, hoje seriam os piercing, né? Os vestidos de festa, os mantos, os chaves, as bolsas, os espelhos, as roupas finíssimas e os enfeites para a cabeça e os véus. Tudo isso aí eram adereços, tudo isso eram adornos que o povo usava na idolatria. Então Deus disse: se vocês querem voltar para mim, eu vou tirar isso de vocês.
Vocês precisam fazer essa limpa. Vocês precisam fazer essa mudança do visual. Deixe as joias para lá e agora vamos voltar para uma vida mais simples, um vestuário mais simples. Vai passar. Então aqui, repetindo, no Novo Testamento, as joias tinham mais ou menos as mesmas funcionalidades. Passar. Nós vimos que quando Jesus nasceu, os magos vieram trazer presentes preciosos, ouro, incenso e mirra, certo? Só que esses presentes não foram para enfeitar o menino Jesus, foram para Jesus sobreviver durante os 12 anos que ele ficou lá no Egito, até ele poder voltar para Nazaré. Então aquele dinheiro ali, aquele valor daquelas joias foi importante para José e Maria conseguirem sustentar Jesus lá na terra estrangeira. Porque lá no Egito, com certeza, as coisas eram mais caras, e eles eram estrangeiros, então precisavam ter. Deus providenciou esses presentes dos magos. Certo? Pode passar. E nós vimos que Jesus, depois já perto do final do seu ministério, Jesus ele faz uma condenação aos fariseus. E eu sempre gosto de usar esse texto aqui para as pessoas que dizem que essas orientações sobre joias é só para as mulheres. Tem muita gente que diz assim, a Bíblia é muito misógina, a Bíblia só condena vestuário feminino, mas a Bíblia tem orientações. Jesus condenou também a maneira como os líderes de Israel se vestiam. E aí nesse texto diz que os fariseus eles colocavam aqueles filactérios, colocavam adornos, ficavam nas esquinas se mostrando a todo mundo para dizer o quanto eles eram piedosos, o quanto eles eram especiais diante de Deus. E Jesus disse o seguinte: vocês são como sepulcros caiados, aqueles sepulcros ornamentados, luxuosos. Por fora são bonitos, mas por dentro são podres, não tem nada, está seco. Então as orientações valem tanto para as mulheres como para os homens. É isso que a Bíblia ensina, certo? Pode passar. E nós vimos também que em Apocalipse 12 e 17 tem duas profecias aí. Nós lembramos que a mulher do Apocalipse 12 e a do 17, a do 12 representa a igreja verdadeira e a do 17 representa a igreja falsa. A igreja verdadeira, qual é a diferença aí do visual das duas igrejas? Bem óbvio de entender, né? A do 12, que é essa da esquerda, ela é bem simples, bem modesta, né? Enquanto a do 17 é uma mulher extravagante e ela está segurando na mão dela um cálice de ouro, e nesse cálice tem o sangue dos santos. Ou seja, essa igreja representa aquela igreja da Idade Média que perseguiu os cristãos e que era muito luxuosa. Era uma igreja muito rica. Até hoje ainda é a igreja mais rica do mundo. Então é o contraste da igreja pura, da igreja que segue os mandamentos de Deus, e da igreja falsa, que é contra a lei de Deus. Certo? Vai passar. E nós vimos que Jesus, em Apocalipse 14, ele usa uma coroa. Só que essa coroa, a palavra original é Estéfanos, e essa coroa é uma coroa que era usada pelos vencedores de corridas, vencedores das Olimpíadas. Toda vez que alguém vencia uma corrida, vencia alguma modalidade, o vencedor era premiado com uma coroa de louros, que era ramos assim em formato de ramos de árvore, banhados a ouro, para dizer que aquela pessoa venceu. Hoje, isso foi substituído pelas medalhas, pelos troféus, pelas taças, mas naquela época eram esses louros de ouro. Então Jesus ele usa essa coroa de louros para simbolizar a vitória dele sobre Satanás. Jesus ele venceu Satanás, Jesus venceu o mal, e com comemoração ele usa essa coroa para mostrar a vitória dele, certo? Então tudo isso nós vimos no domingo passado, foi muita coisa, nós mostramos isso aqui bem detalhado, mas agora nós vamos para o final dessa mensagem. Agora nós vamos para os dois textos da Bíblia mais importantes quando o assunto é joias. Agora nós vamos para o primeiro texto, vou passar, que está lá em 1 Pedro capítulo 3, versos 1 ao 6. Vocês perceberam aí que todas as vezes que a Bíblia se refere a joias, na maioria das vezes é de uma forma negativa. Na maioria das vezes que a Bíblia se refere a isso, não é apoiando, não é estimulando, é sempre de uma forma negativa.
Várias vezes no livro dos Provérbios, Salomão diz assim: olha, a sabedoria, a prudência, eu considero mais preciosa do que as joias. Você ser temente a Deus, você obedecer a Deus, é mais valioso do que você se ataviar com joias. Mas agora nós vamos aí para 1 Pedro. De 1 ao 6. Melhor, vamos ler só do 3 ao 6. É uma parte importante do 1 ao 6, vamos lá. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido. Vamos lá, vamos esclarecer esse texto aqui, que todo mundo passa nesse texto fica pacato, né? Não é no sentido de ser escrava, não é no sentido de ser agora uma serva do marido, não é nesse sentido. É no sentido da fidelidade. A esposa deve ser fiel, assim como o marido deve ser. E também tem um verso lá em Efésios que esclarece: mulheres, sejam sujeitas ao seu marido como a igreja também é sujeita a Deus. Ou seja, do jeito que nós somos sujeitos a Deus, então assim deve ser no casamento também. E o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Jesus deu a sua vida. Então o marido deve dar a sua vida pela esposa também. Então não fica barato para os homens. Então, entendendo isso, vamos agora seguir. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa. Olha que interessante. Ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha aí, mesmo que a esposa não diga nada, que o marido seja incrédulo, pelo comportamento dela, ela ganha ele para Deus. Agora, Pedro ele vai destacar alguns apontamentos aqui com relação ao vestuário. Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças dos cabelos. Eu vou querer que vocês leiam na versão de vocês que tem uma expressão mais frisado de cabelos. Esse frisado de cabelos aqui, deixa ele solto. Se ele der corda, ele vai ficar fazendo suor. Então, olha só, esse frisado de cabelos aí era uma forma como eles faziam: colocavam um arame dourado nos cabelos, colocavam banhavam os cabelos a ouro. As mulheres faziam isso, e isso era uma forma de ostentação muito extravagante que as mulheres faziam naquela época. Então Pedro diz: evite isso, evite esse frisado de cabelos. E o que mais? Joias de ouro, olha aí, está sendo bem direto, e vestidos finos. Mas acho que ele diz vestuário dispendioso, né? Não é assim com vocês? Aparato de vestuário. Então Pedro diz isso: olha, evitem esses adornos no cabelo, esses adornos de joias e adornos no vestuário. Para quê? Mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeito ao seu próprio marido, como a gente explicou, né? Então, para passar. Então, vale a gente destacar algumas coisas. Primeiro, Pedro indica que as joias podem acabar fazendo uma distinção entre os ricos e os pobres na igreja. Inclusive, tem um texto lá em Tiago que diz assim: se você viu um homem rico entrando na igreja com anéis de ouro, com ornamentos, não trate ele de uma maneira melhor do que você trataria uma pessoa humilde, uma pessoa pobre. Ou seja, como Tiago 2. Então havia uma preocupação que na igreja houvesse uma igualdade, não houvesse discriminação. Então pessoas muito ataviadas, pessoas com muitos adornos, com muitas joias, poderia causar ali uma impressão de que aquelas pessoas podia ficar aquela diferença na igreja, umas pessoas mais humildes e as pessoas mais ricas. Então eliminar as joias seria uma forma de deixar todo mundo igual, todo mundo ali
semelhante. Então essa foi uma decisão muito sábia que Deus orientou para o apóstolo Pedro. E outra coisa, se o adorno contrasta com o espírito manso, talvez ele seja um reflexo do coração vazio que tenta se preencher com efeitos externos. Na maioria das vezes é esse o caso. Tem muitas pessoas que dizem assim: não, eu coloco essa correntinha aqui, eu coloco um brinco aqui, alguma coisa, só para eu me sentir mais bonita, só para eu me sentir mais bonito. Mas acontece que muitas pessoas usam para aparecer, muitas pessoas usam para se mostrar. E na maioria dos casos, quase todos os casos, é tentando preencher alguma coisa que está faltando dentro delas, tentando preencher algum valor que elas acham que não têm e que através das joias elas vão assim transparecer para os outros. Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês: o seu valor foi comprado na cruz. O seu valor é o valor do sangue de Cristo. Não é joia no mundo, não tem brinco no mundo, não tem adereço nenhum no mundo que vá mostrar para os outros o quanto você vale. O seu valor foi dado por Deus. Então, não devemos colocar nada externo em nós que tente compensar algo que a gente sente que falta internamente, certo? Então, existe uma coisa, existe alguém que nos preenche internamente. E esse alguém é quem? Jesus. Amém? Então, vou passar. Outra coisa, o adorno das mulheres santas do Antigo Testamento devia se diferenciar do adorno das mulheres pagãs. Veja que o texto ele não proíbe ninguém de se embelezar. Não é para a gente se descuidar, não é para a gente andar feio, não é para a gente andar sujo, não é para a gente andar de qualquer jeito. A gente pode se embelezar, a gente pode procurar melhorar nosso corpo, melhorar nosso físico, melhorar nossa aparência, mas sem precisar recorrer a isso. E lembre-se o seguinte: essa orientação, todas essas orientações aqui, ajudam a gente, a Igreja Adventista, todos nós aqui, temos uma identidade visual. Por exemplo, você sabe quando quem é evangélico anda na rua. As pessoas têm igrejas por aí que têm regras muito mais rigorosas. Por exemplo, para todo canto a pessoa tem que ir de saia, para todo canto a pessoa tem que ir vestido, né? Tem regras muito mais rigorosas nos lugares, que é muito mais pesado que isso aqui. E às vezes sem orientação da Bíblia, às vezes é só para pesar na vida da pessoa. Tem a orientação que a mulher tem que usar sempre cabelos longos, a Bíblia não diz isso. Tem que usar sempre véu, tem que usar, enfim. Tem muitos lugares que as orientações são muito mais pesadas e nem são baseadas na Bíblia. Tem que usar calça social. Porque a mulher não pode usar calça. Então veja. Então muitas dessas orientações, isso é muito mais difícil e as pessoas seguem. Então as joias, se libertar das joias é algo muito simples. Não é algo que você vai ficar o resto da sua vida triste ou sentindo falta daquilo. Na verdade, as pessoas quando se batizam e deixam as joias para lá, elas ficam até mais bonitas. Elas ficam com a beleza que elas não tinham antes. A beleza da simplicidade, a beleza ali da modéstia, certo? Então essa é a orientação da Bíblia. Então outra coisa, o cristão deve procurar o que Deus considera valioso. O que é valioso para Deus? Deus, nós vimos que na Bíblia, somente o sumo sacerdote foi a única pessoa que deu isso, use, mas com aquela função que eu disse a vocês. Ele nunca prescreveu para ninguém. E Deus, o próprio Deus, nós vemos imitadores de Deus. A Bíblia diz que Deus nunca usa joias e o próprio Jesus também não usa. Jesus, ele usava aquela roupa gasta, aquela roupa acabada, aquela roupa surrada, e ele andava descalço, ele andava no sol quente, e fazia longas caminhadas. Jesus veio como pobre, Jesus não veio de uma família rica, Jesus não veio como um rei, Jesus veio o mais humilde possível. E se nós somos cristãos, pequenos cristos, devemos imitar Jesus em tudo. Amém? Então esse é o primeiro texto. Agora vamos para o segundo texto, que está lá agora em... Vai passar. 1 Timóteo 2, verso 9 e 10. Você está em Pedro, você vai para a esquerda. 1 Timóteo 2, verso 9 e 10.
diz assim: da mesma forma que as mulheres em traje decente se enfeitem com modéstia e bom senso, não com, como é que diz a universidade de vocês? Com tranças dentro do cabelo, cabeleira frisada, a mesma coisa lá de pelo, certo? Isso. Ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas, certo? Exatamente. E aí entra, isso mesmo já falou sobre as roupas caras, a extravagância vai contra o princípio da Bíblia, e aí vai para os homens também. Por muito tempo existe essa discussão. A Bíblia só fala das joias da mulher, mas tem homens que usam. Tem homens que usam aqueles relógios de ouro, tem homens que usam aqueles abotoadores de ouro, que usam anéis na igreja. Então, esse conselho vale para os dois gêneros. Outros igrejas não usam anéis. Então, olha só. Esse princípio que vale para as mulheres também vale para os homens, certo? O princípio da modéstia e bom senso. Não precisamos vestir a roupa mais cara, a roupa mais dispendiosa, certo? Nós podemos colocar um nível aceitável para todos. Ok? Pode passar. Paulo afirma que os adornos devem ser honrosos, modestos e decentes, certo? Essa decência não vale apenas para as joias, mas também para a roupa em si. Então, esse princípio da roupa é algo que nós vamos trabalhar de forma mais pessoal, certo? Mas, de uma forma geral, nós sabemos que na igreja as roupas devem ser decentes, devem ser modestas e devem zelar pelo pudor uns dos outros. Aqui é um lugar sério, que é a casa de Deus, e aqui nós devemos nos vestir como se estivesse diante de Deus. Nesse mundo, quando as pessoas vão se apresentar diante do governador, do presidente, elas não vão com qualquer roupa, elas vão com a roupa mais apresentável, a mais séria possível. E eu sempre gosto de usar essa história. Uma vez eu fui num julgamento ali na Câmara, eu era jurado desse julgamento, eu fui criança, fui comendado, e aí eu entrei de bermuda. E assim que eu entrei de bermuda lá, o guarda mandou eu sair porque eu estava com uma roupa inapropriada para o julgamento. Entendeu? Então, olha só, para um julgamento, uma coisa terrena, a gente se veste decentemente, a gente se veste da roupa da maneira certa. Senão não entra. Então, na igreja, nós também temos que ter essa consciência. Tanto se vestir das joias, como usar uma roupa decente diante de Deus. Certo? Lembrando que a motivação não é tanto dos outros, mas principalmente porque você está diante do Criador do Universo, e ele exige reverência. E aqui vale uma outra orientação. Nós falamos das roupas caras, das joias, e olha só, Paulo ele não está graduando aqui o nível econômico das joias. E tem gente que diz assim, o verso diz assim, olha só, não com trança no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras. E tem gente que diz, se for uma joia barata, não tem problema. Se for um brinquinho, se for uma correntinha, uma coisa simples, tudo bem. Veja que Paulo não está dizendo assim, olha, evite as coisas caras, mas pode usar as baratas. Evite as coisas mais dispendiosas, mas pode usar as que são sem futuro. Não. Paulo, ele está dizendo, Paulo está fazendo aqui uma diferença total, está dizendo, olha, evite tudo isso. E como é que você deve se vestir? Qual é a maneira como você deve se vestir? Verso 10. Com boas obras, como convém a mulheres, é que ele pode colocar as pessoas que professam ser piedosas. Então ele não está dizendo para você evitar um nível econômico e preferir outro. Não, está dizendo para você evitar totalmente, certo? E se vestir com boas obras, ou seja, as suas ações, o seu estilo de vida é o que vai determinar a sua beleza, é o que vai determinar a sua imagem diante dos outros, certo? Então, gente, aqui eu fiz um resumo sobre esses dois versos, bastante polêmicos, e agora eu quero mostrar alguns textos de Ellen White, do Espírito de Profecia.
Eu poderia ter feito só o texto de Ellen White, mas a nossa prioridade aqui é a palavra de Deus. Ellen White é a luz menor que guia a luz maior. Então, primeiro eu mostrei tudo que a Bíblia diz. Vocês viram aí que, de um modo geral, a Bíblia condena. E agora nós vamos ver o que o Espírito Santo revelou a Ellen White. Certo? Vou passar, cara. Sim, ainda tem isso aqui. Vamos para esse verso aqui. Êxodo 23. Veja como só na Bíblia já é suficiente. Ele pode encerrar o sermão aqui só com a Bíblia. Mas ainda quero mostrar uns textos para vocês. Êxodo 22, na verdade. Você está indo em Êxodo, você vai para o 22. Digo já. Êxodo 21. Êxodo 21, certo? Mas eu disse errado. Êxodo 21. Êxodo 21. Certo? Vamos para o verso 2. Depois nós vamos para o 5. Olha aí. Se você comprar um escravo hebreu, ele trabalhará para você durante 6 anos, mas no 7º ano ele será livre de graça. Agora olha o verso 5. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu dono, a minha mulher e os meus filhos, eu não quero ser livre, então o dono do escravo o levará aos juízes, certo? E o fará chegar à porta ou à ombreira da porta e o furará, e o seu dono furará a orelha dele com um furador, e ele será seu escravo para sempre. E esse furo na orelha ele colocava uma argola. E se você for ver várias imagens de escravos no tempo da Bíblia, todos eles tinham essa argola na orelha. Então, essa argola na orelha era o sinal que a pessoa era escrava. Era o sinal de que aquela pessoa era um prisioneiro, era alguém capturado. Tem um filme que a gente sempre vê no tempo de Jesus, que mostra o tráfico de escravos. Naquela época eles vendiam as pessoas como se fosse mercado livre. E mostrava lá aquela fila de gente, de várias nacionalidades, todas ali seminuas, todas ali acorrentadas, sangrando, e todas com aquela argola da escravidão. E quando aquela pessoa era liberta, aí tirava aquela argola, aquela pessoa agora era uma pessoa livre, era um homem livre. Então, gente, as joias também têm um sentido de escravidão. É um sentido de que você está preso às coisas desse mundo. Uma vez que você está com Deus, uma vez que o sangue de Cristo te liberta, você não precisa mais de nenhuma amarra, você não precisa mais de nada ligando você à prisão, certo? Então, dito isso, vimos tudo que a Bíblia apresenta, agora vamos para isso, o que a profecia apresenta. Se você não acreditou no que a Bíblia diz, vamos ver o que Deus disse através de Ellen White. Vou passar. Não temos tempo para estar ansiosos e preocupados com o que comeremos e beberemos e com o que nos vestiremos. Vivamos e trabalhemos com simplicidade. Vistamo-nos de um modo tão modesto e decoroso que sejamos recebidos aonde quer que formos. Ou seja, lembre-se também que nós, o tempo todo, nós somos missionários, certo? Aonde você vai, você é um missionário, você está pregando o Evangelho. Então imagine se nós, das duplas missionárias, nós fôssemos pregar, todos vestidos de roupas caras, todos com várias joias. Você acha que isso teria o mesmo efeito? Você acha que as pessoas sentiriam a mesma atração do Evangelho desse jeito? Se você fosse ali para aquelas ruas ali que a gente está indo, aqueles becos que a rua é toda coberta por esgoto, que as pessoas ficam na calçada, que não aguentam dentro de casa, aquelas casinhas pequenas que é um bocado de gente ali trincheirada, aí você chega lá com várias joias, com vários ornamentos. Como é que você vai transmitir a simplicidade de Jesus para essas pessoas humildes? Então se lembre, o tempo todo nós estamos em missão, o tempo todo nós estamos representando Jesus, nós somos a imagem de Jesus que as pessoas têm, e Jesus ele não se vestiu assim, certo? Vou passar. Bondade e solicitude para com os que se acham ao nosso redor são qualidades preciosas à vista do céu. Olha aí, o que é que Deus acha precioso? O
que é que Deus acha que é bonito? O que é que Deus acha que é valioso? Bondade e solicitude, ou seja, generosidade. Se não tem lhes dado atenção à aquisição dessas virtudes, façam agora, pois não temos tempo a perder. E a próxima é mais contundente. Pode passar aí, cara. Pode passar? Passar? Passou? Eu coloquei só uma, mas eu quero ler aqui uma mais direta ainda, sobre a demais. Então veja só, a orientação de Deus é essa, certo? Então olha o seguinte aqui, que Deus revelou através de demais. Olha só. Os cristãos não devem ataviar o corpo com uma dispendiosa exibição de caros ornamentos. Essa ostentação toda não confere valor ao caráter da pessoa. O Senhor deseja que cada pessoa convertida afaste a ideia de que vestir-se como os mundanos se vestem valorizará a sua influência. Olha aí, tem gente que pensa, não, se eu me vestir como eles se vestem, assim eu vou me parecer com eles, eu não quero ser diferente. Eu vou conquistar, eu não quero ser diferente deles. Nas reuniões de família, nas reuniões de escola, eu não quero me parecer diferente. Eu não quero que todo mundo lá esteja daquele jeito e eu esteja de uma maneira mais simples. Eu não quero ser um pobre. Então esse é o pensamento de muita gente. Olha só, essa desnecessária exibição revela amor por essas coisas que supostamente prestam valor à pessoa. Ou seja, é como se você amasse mais aquele do que a glória de Deus. Então, gente, agora nós vamos ver aí, Ricardo. Bota aí no manual da igreja. Já está, né? Esse manual da igreja é um livro que tem todos os regulamentos da igreja adventista, para todos os cargos, para todas as funções. E diz o seguinte, olha. Isso aqui, olha, o manual da igreja é um documento que a igreja toda se reúne a cada 5 anos, certo? E eles atualizam. A cada 5 anos eles atualizam. Esse ano teve uma reunião da Conferência Geral da Igreja Adventista do mundo todo lá nos Estados Unidos. E eles atualizaram o manual da igreja. E a última vez que eles fizeram isso foi em 2020, a outra vez foi em 2015, a outra vez foi em 2010 e assim por diante. E aí foi que eles chegaram à conclusão. Embora reconheçamos diferenças culturais, nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto. Ou seja, a igreja entende que em outros países, em outras culturas, existem costumes diferentes. Na África, por exemplo, eles têm aquelas roupas coloridas. Você deve ter visto na internet aqueles vídeos daqueles angolanos cantando, né, com aquelas roupas coloridas e tal. Eles têm alguns costumes diferentes, mas em todo o país, em toda a cultura, o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo. Não sei quem segurou ele. Não fique em cima, não. Então, gente, o princípio é o mesmo em cada lugar. E sim, tem um detalhe. Durante muitos anos, houve uma resistência sobre a aliança. Vale a pena alguém pode perguntar, Davi, a aliança. Nos Estados Unidos, até 1970 mais ou menos, a igreja não aceitava o uso da aliança. Por quê? Porque não era uma coisa socialmente aceita no país, nos Estados Unidos. Mas aí começou em vários lugares do mundo, vários cristãos, várias pessoas aderirem ao uso da aliança. E aí várias pessoas se mudaram para os Estados Unidos, vários adventistas se mudaram para os Estados Unidos usando a aliança. E aí com o tempo começou a se espalhar pelo país. E em 1972 a igreja se reuniu e disse, olha, como a aliança é um ornamento que tem a funcionalidade de dizer que você é fiel ao seu marido, aos seus cônjuges, né? Que você ali é fiel ao seu matrimônio, representa o Estado Civil, então não tem problema usar a aliança, porque é uma joia funcional, tem uma funcionalidade, não é para se interessar, certo? Então, aqui vocês entenderam que a aliança é uma joia que tem uma função e não tem problema usar, certo? Isso. Não precisa ser um relógio caro de ouro. Então, a ostentação ou luxo tem em todas as áreas da vida.
Pode ser isso daí, isso daí. Olha só, não vale apenas para joias nem para roupa. Isso, para roupa. Tem a questão de que tem gente que só quer os carros de luxo, carro do ano. Tem pessoas que querem, enfim, ostentação e arrogância, orgulho. Tudo isso vem do pecado original do Lúcifer. E todas as pessoas que nutrem esse pecado são filhos de Satanás. Então, se você quiser ser filho de Jesus, seja como ele. Aprenda a ser como ele. Aprenda a ter a mesma humildade. Aprenda a ter a mesma simplicidade dele. E para terminar, vamos ler só esse último verso. 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15, capítulo 16, verso 7. Esse é o verso dele. Você foi criado para a glória de Deus. Se Deus fez você a sua imagem e semelhança, significa que você já é bonito por natureza. A sua beleza vem de Deus, porque você foi feito à cara de Deus. Você é a imagem e semelhança dele. Tem uma música que diz que você é a coisa mais linda que Deus tem. Então, não precisa de mais nada. Ele já preenche você, ele já embeleza você de várias maneiras.